Se você é um iniciante na arte de pilotar uma motocicleta, provavelmente fazer curvas é uma ação desafiadora. Quanto mais fechada, mais intimidadora ela fica, não é mesmo? Contudo, até os mais experientes se aprimoram constantemente. Por isso, a Sport By preparou este artigo sobre como fazer curva de moto, com conhecimento da mecânica envolvida no momento de dirigir moto. Além de um pouco de prática, você verá, de maneira descomplicada, como fazer curva de moto. Aprender a fazer curva com eficiência pode trazer grandes benefícios para nossa experiência sobre duas rodas. Vamos conhecê-los? Acelerando nas curvas. Existem algumas dicas para dirigir moto que parecem contraintuitivas. Uma delas é acionar o acelerador em uma curva. Se você deseja saber como fazer curva de moto com precisão, é uma habilidade com a qual você precisa se familiarizar. Novos pilotos e alguns pilotos experientes ficam surpresos quando descobrem que, para fazer uma curva suave pilotando uma motocicleta, é preciso acionar suavemente o acelerador ao longo da curva. Essa dica é considerada a mais essencial para quem deseja aprimorar a habilidade de fazer curvas. Curvas em baixa velocidade. Se você busca como fazer curvas de moto em baixa velocidade, o primeiro passo antes de se aproximar da curva é reduzir a velocidade, usando os dois freios até atingir uma velocidade de entrada adequada. Porém, o que é uma velocidade de entrada apropriada? Ao compreender como fazer curva de moto, a velocidade de entrada adequada é definida por uma velocidade que seja lenta o suficiente para você poder entrar na curva. Em seguida, de modo constante, é preciso aumentar a aceleração ao mesmo tempo em que realiza a curva. Evite momentos de tensão. Se você perceber que está cortando a curva, significa que você precisa desacelerar. Ou seja, a velocidade de entrada não foi lenta o suficiente. É impossível definir uma velocidade de entrada para cada curva, pois nenhuma curva é igual. Por isso, aqui vale o ditado de que a prática leva à perfeição. Outro detalhe fundamental quando pensamos em desacelerar para uma velocidade de entrada apropriada é que essa ação poupará momentos de ansiedade. Entrar em uma curva em alta velocidade pode ser uma experiência intimidadora, sobretudo para os novatos. Nesses casos, prefira fazer curvas em baixa velocidade. Olhe na direção da curva. Ao fazer curva de moto, outro passo que parece contra-intuitivo é virar a cabeça e olhar na direção em que deseja que a motocicleta vá. Isso não significa virar os olhos e retirá-los do foco principal, mas sim apontar o nariz na direção em que você quer que a motocicleta vá. Essa dica pode parecer um pouco abstrata e um tanto contraproducente. No entanto, se você começar a observar pilotos profissionais realizando curvas, perceberá do que se trata. Inclusive, observar bons pilotos é uma tarefa excelente no quesito nos familiarizar com a postura mais adequada para pilotar nossas motos. Pressione o punho para a esquerda ou para a direita. Se você deseja treinar sua habilidade em como fazer curva fechada de moto, preste atenção à força dada aos punhos. As motocicletas inclinam-se quando estão fazendo curvas. Desse modo, pressione o punho na direção em que deseja inclinar a moto. Pressione o punho esquerdo, incline-se para a esquerda, e vira à esquerda. Pressione o punho direito, incline-se para a direita, e vira à direita. É realmente simples, mas muitos pilotos novos e experientes deixam de colocar essa técnica em prática, o que prejudica as curvas fechadas. A importância da aceleração. Quem procura como fazer curva de moto precisa ter em mente a importância da aceleração correta. Ao acelerar na curva, permitimos que a motocicleta se acomode na curva e permaneça equilibrada à medida que completamos a curva suavemente. Acionar os freios ou soltar o acelerador tornará a curva instável, desequilibrada e exigirá muito esforço do piloto para conseguir realizar a curva corretamente. Se a velocidade de entrada estiver correta, como já mencionamos, você poderá realizar a curva com uma velocidade uniforme e contínua. Controle sobre as curvas.
No final da curva, acelerar um pouco mais ajudará a impulsionar a moto e proporcionará uma saída mais segura. Todas as dicas dadas aqui devem ser colocadas em prática de modo sutil. Lembre-se de que, para dominar a motocicleta, é fundamental alinhar técnica e suavidade nos movimentos, a fim de atingir o controle. As técnicas aprendemos lendo, assistindo a vídeos ou em conversas com colegas. Treinar e aplicar as técnicas corretamente são aspectos essenciais para quem deseja saber como fazer curva de moto. Desse modo, com a prática, você obterá cada vez mais controle sobre as curvas. Tenha a melhor experiência possível. Gostou dessas dicas? Aqui, no blog, você confere conteúdos exclusivos sobre tudo que envolve o universo das motocicletas. Não deixe de ler nossos artigos exclusivos sobre dicas e passo a passo de técnicas que irão contribuir para que sua experiência seja cada vez mais segura e alinhada a boas práticas. Não deixe de conferir, também, nosso catálogo com as melhores peças, os mais úteis acessórios e equipamentos. Além das técnicas para fazer curva de moto, utilize sempre capacete, luvas e roupas adequadas. Na hora da pilotagem, cada detalhe conta para a experiência ser a melhor possível. Conta com a Sport By para isso.